Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa 28 de Literatura. Eu me chamo Gabriele Kohler e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Gene, uma história íntima do autor Siddhartha Mukherjee. E para isso nós temos aqui o professor Eduardo Legal. Professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Então, para começar, eu gostaria de saber do professor quem é o autor do livro e qual a relação que ele tem com o livro. Siddhartha Mukherjee é indiano, né? Mais radicado nos Estados Unidos, é professor na Universidade de Colômbia, tem formação em biologia e em medicina também, um doutorado em medicina, e trabalha na pesquisa sobre câncer e também em imunologia. Ambos, né, sempre relacionados à pesquisa oncológica especificamente. Como explicar para as pessoas as pesquisas sobre genética de uma forma que as pessoas de fato possam entender. Qual é a opinião do professor sobre a divisão que o autor escolheu para fazer o livro, entre descobertas, abuso e futuro? Ele começa contando a história da família dele e de casos de transtornos mentais. Mais especificamente os mais graves, né? Como a esquizofrenia, o transtorno bipolar. Não se sabe, obviamente, dos transtornos mentais qual é a causa específica, mas nós trabalhamos com fatores multicausais, especificamente. E genes, né, com certeza, também estão envolvidos, ou pelo menos mecanismos genéticos. Então ele passa por aí, apresentando então o porquê dele estar estudando isso, passando por sua vez então pelas descobertas, o que se sabe, né? Inclusive contando as tretas especificamente, né? do mundo da pesquisa em genética, passando depois por todas as pesquisas de descoberta propriamente do gene e as novas tendências. Ele vai trabalhar, ou entre esse processo, ele trabalha uma questão importante, que são questões éticas, estéticas, morais, importantes, né? Porque estamos lidando aí com o DNA humano. Né? E o que a gente pode fazer com isso. Então a história tem demonstrado algumas questões que não foram muito legais, né? De como se usa esse conhecimento de uma forma inadequada. E agora a gente está tentando fazer, então, o que ele está mostrando é que não tem a ver com isso, tem a ver com uma história moderna, tem a ver com uma questão de o que a gente vai fazer, mas sempre pautado em ética. E por fim, a questão dos novos desenlaces, né? Então, o que a gente está descobrindo permite que a gente faça o quê e permite que a gente tenha que tipos de novas tecnologias para usar na manutenção da saúde das pessoas. Essa é a vibe do livro, vamos dizer assim. No livro, o autor também aborda sobre a eugenia, né? Então, qual é a relação entre a genética moderna e a eugenia? A eugenia, ela é mais antiga que a própria genética, né? Seria a questão aí de você gerar seres humanos melhores. O grande problema é a gente saber melhor para quem. Melhores em quê, especificamente. O que o Siddhartha tenta fazer é mostrar que a genética moderna, o que a gente está fazendo hoje, não tem nada a ver com esses padrões antigos que justificaram, por exemplo, a eugenia no nazismo, ou a eugenia no começo do século XX nos Estados Unidos, que promovia a esterilização de pessoas que podiam gerar filhos que fossem idiotas, né? Ou seja, com algum tipo de problema mental. Então nós eliminaríamos isso da sociedade e gastaríamos menos com eles. Né? Isso hoje simplesmente é impensável, é desumano. A gente tem que pensar isso de uma forma ética, como falávamos antes. Né? Então todas as informações ou tudo que nós soubermos sobre isso vai ser usado para melhoria da vida humana e não para melhoria de características específicas humanas ou de humanos específicos. E qual é a relação do livro com a disciplina que o professor leciona? Por que o professor indica para os seus alunos e para as pessoas no geral? O livro ele foi pensado, né, ele foi escrito numa forma, numa linguagem que ela é acessível para a maioria das pessoas. Né? E ele fala de genética sem entrar em todos os detalhes genéticos, mas que faz com que as pessoas tenham acesso a essa informação que é necessária para eles compreenderem pelo menos o campo, ou compreenderem qual a importância disso na vida deles e também no futuro. Né? É um conhecimento que as pessoas precisam ter também, uma vez que isso vai provavelmente daqui a um tempo regular a forma como a gente entende saúde e doença. Muito obrigada pela tua participação. O programa fica por aqui. Até a próxima.